Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai continuar falando aí do assunto sobre triângulos, tá bom? Esse tema mais geral aí, que são os triângulos, né? Essa forma geométrica que a gente conhece bem. Hoje a gente vai falar mais especificamente da área do triângulo, tá bom? A gente vai aprender então a calcular a área de um triângulo qualquer. A gente não vai falar hoje, pessoal, de várias fórmulas para calcular essa área do triângulo. Existe, por exemplo, uma fórmula para calcular a área do triângulo equilátero, mas a gente não vai tratar ela, tá bom? E também a gente pode usar, por meio de semelhança de triângulos ou de outras formas geométricas, o cálculo da área do triângulo, tá bom? Mas a gente não vai usar essas formulações aí. A gente vai usar uma fórmula genérica, tá? Então quer dizer, uma expressão mais geral para calcular essa área do triângulo, uma fórmula muito conhecida aí. É a primeira que a gente estuda e a gente vai estudar só ela. Tudo bem hoje? Então, para a gente começar aí, a gente primeiro vai desenhar aqui um triângulo. Vamos lá, deixa eu desenhar um triângulo aqui com vocês. Triângulo qualquer, mais genérico, tá? Então tá aí, um triângulo mais genérico. Aí eu vou desenhar aqui, pessoal, uma linha imaginária que eu vou chamar de altura, tá bom? Vou até colocar de outra cor para ficar mais claro. É a altura, ó. Então uma linha imaginária aqui, ó. É a altura do triângulo, a altura de uma pessoa, a altura de um prédio. Então essa é a altura do triângulo. A gente representa essa altura pela letra H, tá bom, pessoal? E aí a gente tem os lados do triângulo. Tem esse lado aqui, ó, à direita. Tem esse lado à esquerda aqui, ó. E tem esse lado de baixo aqui, tá vendo? Esse lado de baixo aqui para a gente também é importante. É o que a gente chama de base. Base porque está encostada, né, na parte de baixo do triângulo. É a base. Essa base, inclusive, a gente coloca com letra maiúscula, tá? Base. Então a gente tem aqui a base e a altura, tá? A altura é esse H mesmo, que é um H, tá, gente? Isso aqui. Tá ficando meio estranho, mas é um H. Deixa eu fazer assim. Pronto, é um H. E para a gente calcular a área do triângulo, como é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai usar uma forma, como eu falei para vocês, mais genérica aí. Vou colocar aqui a área, ó. Não vou colocar a área do triângulo ou área com um triângulozinho desenhado não, porque não tem necessidade. Vou chamar só de área. Lá, se vocês observarem livros e explicações, pode aparecer assim a área do T ou a área do TR, ou mesmo escrito triângulo, ou um triângulozinho desenhado aqui. Mas eu não vou fazer isso não, vou chamar só de área. E para a gente calcular essa área, a gente vai usar exatamente a base, o valor da base e o valor da altura. Então, quando você tiver um exercício, esses valores têm que ser dados, tá? Lembrando que a base, pessoal, é todo esse lado aqui, tá bom, gente? Não apenas a metade aqui ou a metade aqui, não. É toda a base. Por isso que eu até desenhei a altura de forma numa cor diferente, para mostrar para vocês que é uma medida feita, né, à parte aí, né? Tem que ser fornecida. Então, para calcular a área desse triângulo, o que eu faço aqui? Uso aí esses valores. Multiplico a base vezes a altura e no final eu divido por 2. É isso aí a área do triângulo, tá bom, pessoal? A área do triângulo, portanto, é base vezes a altura dividido por 2. Beleza, gente? Vamos fazer um exemplo aqui abaixo para a gente entender melhor esse processo? Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui exemplo. Então aí, pessoal, vou desenhar outro triângulo aqui para vocês. Naquela cor anterior, para ficar diferente, tá? Desenhar um triângulo no mesmo formato que a gente conhecia. Esse formato aqui, ó. Tá bom? Deixa eu desenhar novamente. Deixar o software corrigir aqui. Porque esse programinha ele corrige, né, as figuras geométricas aí. Então tá aí, o software corrigiu. E aí a gente tem a base e a altura. Vamos lá. Eu tenho que fornecer, vamos lá. Essa base. Vamos dizer que a base, o valor dela é 20, tá? Deixa eu escrever melhor aqui. É 20, tá? E a altura também tem que ser fornecida. A altura vai ser 5. Então você tem aí um triângulo com base no valor 20, tá? Essa base aqui então vale 20 e a altura 5. Como é que eu faria então o cálculo aí da área do triângulo?
É muito fácil, ó. A área é a base vezes a altura dividido por 2, como a gente viu, não é verdade, pessoal? Acima, agora há pouco, a gente acabou de ver. Então, colocando isso para cálculo, ou seja, utilizando os valores que a gente tem, então seria base 20, altura 5, e no final eu divido por 2, como a própria fórmula manda, ó. Base é 20, altura, como a gente viu aqui, é 5, e no final eu divido por 2, porque está na fórmula. A fórmula manda dividir por 2, então eu tenho que dividir por 2. Ó. Sigo exatamente o que a fórmula me pede. Base vezes altura dividido por 2. 20 vezes 5, portanto, dividido por 2. Então vamos lá, vamos calcular então. Base vezes altura, que é 20 vezes 5, é 100. 20 vezes 5 é 100. 100 dividido por 2 é 50. Tá aí, então, o cálculo dessa área do triângulo seria, desse triângulo aqui, seria 50. Pessoal, às vezes eu tenho medidas, unidades de medidas que eu tenho que considerar. Aqui eu não coloquei, tá? Mas, por exemplo, se aqui fosse metros, então a área seria 50 metros quadrados. Sempre a área leva em consideração essa questão da referência quadrado, tá, gente? Metros quadrados. Então, se fosse centímetros, então aí seria centímetros quadrados e assim por diante, tá bom? Sempre a área considera essa questão de duas dimensões, quadrado, tá? Então você colocaria metro quadrado, como assim, professor? Assim, ó, metro quadrado. Se fosse centímetro, centímetro quadrado, tá bom? E assim por diante. Se fosse quilômetro, então quilômetro, desculpa, quilômetro quadrado aí, tá bom? E assim por diante, pessoal. Tudo bem, gente? Então era isso que eu tinha para falar hoje. Tentem fazer os exercícios e qualquer dúvida é só enviar lá na nossa plataforma, ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.